Antes de fazer a revisão, venho convidar vocês que neste sábado, dia 3 de agosto, daqui 2 dias, às 20 horas, no meu canal do Discord, eu vou fazer uma aula pública, de forma gratuita, para todo mundo, vocês, seus amigos, pode convidar todo mundo, sobre como fazer backtest de estratégias. É uma coisa muito importante, que foi uma mudança de chave no meu operacional. Hoje eu não me vejo mais operando uma estratégia sem ser backtestada, então vou dar uma ideia para vocês de como que eu aprendi, mostrando algumas ideias de planilha, tá? Então participem, chamem seus amigos e o link para participar do meu canal do Discord vai estar aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, começando a revisão de hoje, dia 1º de agosto, primeiro pregão do mês. Peço desculpa que eu fiquei ausente nesses últimos 3 dias. Fiquei off mesmo do pregão, porque eu estou gripada, então minha voz está um pouco estranha ainda. Espero estar bem, né? Estar bem para a aula de sábado. Então, vou fazer aqui a revisão. Muita coisa aconteceu ontem. Ontem foi super quarta. Hoje foi após a super quarta, né? E amanhã tem Peugeot. Então, bora lá pra revisão. Bora pro gráfico, começando pelo dólar. Então, tô abrindo um gráfico aqui praticamente agora, vendo como é que foi o dia. Já estou chocada porque o movimento pelo renco aqui do dólar, muita coisa hoje. Muita coisa. Se comparar com o índice já não teve tanto, mas um dia aí surpreendendo. O dólar tendo mais movimentos do que o índice. Que coisa engraçada. Aqui hoje, então, regra de coloração, renco, dólar. A primeira cor do dia a gente não faz nada, e aí teria trocado para venda. Essa venda teria andado bem, 22 pontos, até bem rápido, deixa eu ver aqui. Muito rápido, 22 pontos muito rápido. Eu estava acompanhando o movimento por candle, pelo celular. Pelo renco eu não estava acompanhando. E aí teve ruído, né? Essa hora aqui deu stop, deu stop, deu stop. Não era notícia ainda. A notícia foi 9h30, não foi de agitar tanto. Tanto é que essa venda aqui, pouca coisa pra mim, eu ia considerar stop isso aqui. A compra teria andado bem, nos 18 pontos. Essa venda, sensacional, o movimento. Caiu 35 pontos reto praticamente. E aí teve a notícia que foi durante esse movimento aqui, de 10h45 e 11 horas, tá? Então teve ruídos aqui. E aí depois, considerando aqui, por exemplo, pensar em venda, teria estopado. Aqui compra também. Essa outra compra, 40 minutos, andou 33 pontos. Muita volatilidade hoje. Se vendesse, teria estopado. De novo, compra aqui. De novo, 40 e tantos pontos. Venda teria estopado. Se tivesse caçado compra em topo, teria andado mais pontos aqui. 20 pontos. Venda estopou. E aí, se tivesse caçado compra aqui, já seria azar, que infelizmente já era a região de possível topo. A venda já começou a andar mais um pouquinho, uns 13 pontos, mas aí já era quase o fim do dia, já não era tão interessante aqui esse movimento final. E aí, falando em relação ao renco, que eu tô pegando habilidade, com as médias, né? Aqui vendo agora, tô abrindo um gráfico agora, não tinha visto antes. 9 horas. Na minha opinião, eu não vejo o que fazer aqui de compra, de forma mais conservadora. De venda, talvez esse 34, mas com risco grande porque tá muito próximo da VWAP. Não acho tão seguro aqui. Não deu outra oportunidade dessa queda. E aí depois ficou esse zigue-zague em torno da VWAP. Saldo eu também não vejo. Essa venda aqui poderia ser interessante, tá? Pena que não andou tanto aqui na primeira hora, não teria estopado e teria caído. Essa outra venda seria interessante, também o 112, pelo pullback. E aí, VWAP Band, aqui já infelizmente já é uma área esticada, uma fronteira, né, do gráfico. O movimento cai até de forma esticada, então por isso que eu não vejo vendas aqui. Pensar em compras também quando houve o cruzamento das médias não fez um bom pullback. Aqui já estava na região da VWAP, então 162 eu já não acho interessante. E depois fez um outro pullback. Pensar no 171 como compra ou 169 poderia ser interessante os dois, tá? Acho legal aqui. O 173 já acho que demorou. Demorou para entrar. 183 tá na cara de VWAP Band. O movimento explodiu. Explodiu aqui, tava na VWAP Band, chegou lá na terceira VWAP Band. E aí essa região já fica extremamente esticada, um extremo do gráfico. Então, algumas oportunidades aqui em relação a renco e médias, que eu tô pegando habilidade. E aí, falando em relação à análise técnica, gráfico, meu aqui oficial, candles, 5 minutos, que a gente teve no dólar. O dólar eu vou ter que abrir o contrato atual, deixa eu ver se vai ter uma diferença se eu fazer isso. WDL Foot. Até que não, então vou deixar um WDL Foot mesmo. Nós tínhamos aqui algumas marcações importantes. Relembrando, o dólar ontem fechou em região de resistência, né? Esse caixote que eu tenho aqui. Essa linha aqui de cima era uma linha dessa máxima que nós tivemos em julho. E esse caixote preto que eu tinha comentado no estudo semanal
Era uma região de liquidez muito importante do diário, semanal, etc. Que é essa máxima que nós temos lá de 2021. Final de 2021 para 2022, início. Então, região de liquidez muito importante que eu não queria que tivesse testado, mas infelizmente acabou testando hoje, né? O que a gente teve aqui início do dia? Um gap de alta, um gap simples, deixa eu puxar aqui. Um gap simples. Só que no primeiro candle do dia houve muita volatilidade. Muita volatilidade. Lembrando que no fim do pregão de ontem teve a decisão data do Copom aqui. Então pode ter sido a reação disso também. Lá fora, o mercado estava um pouco tenso, né? Commodities, dólar, o mercado americano futuro, etc. Então já houve um gap aqui de uns 12 pontos. Só que o primeiro candle, baita volatilidade, 30 pontos de máxima até a mínima, criando um long leg doji. Um doji de perna longa, um mega candle de rejeição. Aqui, é recomendável a gente esperar, sair da máxima e mínima. A gente vê que o preço ficou trabalhando dentro dessa região do primeiro candle. Não vejo o que fazer nessa região aqui. Não vejo compras, não vejo vendas. O mercado testou essa região e depois do nada veio cair. Não era notícia 9,45, mas caiu com dificuldade. Rompeu com dificuldade a mínima do dia. Candles de rejeição, rejeição, rejeição. Até que rompeu finalmente, né? A mínima, fechou gap. Média 50, 80 sem tendência. E o preço começou a voltar para uma região que era como se fosse nossa lateralidade. Lateralidade do dia anterior, que era esse fundo aqui e esse topo. Então estava voltando para essa região dessa lateralidade. Média 200 também praticamente estava flat. O preço travou justamente nessa região de suporte dessa lateralidade aqui e começou a voltar forte. Durante esse movimento eu não vi o que fazer de gráfico de candles. E outra, cravou ajuste, tá? Só que esse ajuste eu acho que ele tá diferente porque eu devo estar com os splits ligados. Deixa eu ver aqui. Pode ser... Não, não tô. Deixa eu ver se tem diferença com o contrato atual. Não, não tem. Então é esse ajuste mesmo, tá certo. Então cravou o ajuste, que pode ter sido um motivo mesmo para segurar. Eu tô falando isso porque quando tem rolagem de contrato é um pouco estranho, às vezes o WFUT, o contrato atual, etc. O movimento começou a voltar em V. Chegou na região de máxima do dia, pensar aqui em confluência, nós só tínhamos região de resistência, não tem mais nada. Nada, só resistência. E foi subindo, 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 rompeu máxima. E essa linha aqui, que é nossa máxima importante desse ano, acabou sendo rompida, pegou liquidez, olha a barra grande aqui pegando os stops. E aí o movimento nem faz pullback, nem encosta na média e explode mais. E qual que é a nossa próxima região de alvo? Justamente a região de caixote preto que eu tenho marcado lá de 2021. E chegou justamente nessa região. Chegou a testar de forma esticada, pensar em reversão seria muito perigoso, que é uma região, assim, de muito alerta. Vermelho aqui, cuidado, isso aqui é uma área que não foi testada desde 2021. Pensar em reversão contra a tendência é um risco. E pensar em compra aqui no topo, coragem, né? E aí movimento, talvez pensar em fraqueza da média 9, deu gatilho pelo 2 aqui, vamos ver pelo 2. Pode até ter sido, mas essa barra aqui, um mega bear, né, 180 pelo 2 minutos, colocar risco... tô marcando errado porque eu já acostumei com Ninja Trader, eu tô pegando erros, perdendo a habilidade com mexer com profit. Aqui tem até risco retorno à média 9, mas eu não pensaria em vendas nessa região, tá? Acabou tentando fazer um topo duplo que não conseguiu seguir pra frente. No máximo, nem chegou a cravar 1 para 1 desse alvo para baixo. Não conseguiu. Travou no meio do nada, não tinha nenhuma confluência aqui para travar o preço também. Nessa região nós já estávamos a mais de 1% de alta. Não é normal de subir tanto assim sem correção. Porém, um dia que não não era só aqui, né? O dólar lá fora e países emergentes hoje afetou bastante. Vou falar já sobre isso. O movimento acabou fazendo como se fosse um okoi, deu continuidade, só que já era fim do pregão e foi subindo já agarrado nessa região. Detalhe que a subida nem chegou em Keltner, pelo 5. Porque em tempos gráficos maiores isso aqui foi tenso. E aí falando para amanhã, sexta-feira, payroll, tempo gráfico aqui de semanal. O que nós temos? Acabou rompendo a máxima da semana anterior, tá confirmando esse pivô. Esse pivô, infelizmente, aqui com reação da média 9. Quando formou esse padrão 1, 2, 3 aqui, eu tinha até comentado que só falta, né, acabar formando um pivô. Buscou região, então, de liquidez, aleluia, né, finalmente. Só que aí vem um risco, porque pra máxima histórica tá bem próximo, olhando graficamente, não por pontos, tá longe ainda. Só que essa região, eu não vou tirar esse caixote aqui ainda, tá? A moto passando barulhento. Porque essa região pode ser um rompimento falso. Amanhã a gente pode ver talvez um rompimento falso e voltando.
Por isso que eu vou deixar esse caixote aqui marcado. Mas vejam que a linha aqui da máxima daquela época, de 2021, foi retestada, foi rompida. O fechamento hoje já praticamente rompeu essa linha. Então, o que eu vou fazer aqui? O semanal continua esticado, o macro está esticado, o IFR sobrecomprado, divergência de topos aqui também pelo IFR. O cenário não está saudável. O mensal também vejo que está em região de sobrecompra. Isso não é legal. Olha como que está já o início do mês. E detalhe que até gap entre candle aqui está tendo pela questão da rolagem de contrato. Então, nós tivemos o 7º mês, julho, finalizando em alta. E isso nunca teve, assim, na história da contagem do dólar versus real, esse movimento, assim. Nem nos piores, assim, 2020, pandemia, 2015, etc. Nunca teve. Então, 7 meses de alta aqui. Não é legal isso, tá? E aí, sigo ressaltando que, infelizmente, o movimento de compra tá complicado. E aqui no diário, região de Keltner, não é normal passar por isso, a não ser que seja uma tensão global, muito tensa, muito tensa, porque a última vez que realmente ignorou isso aqui, Keltner foi na pandemia. E eu não acho que nós estamos passando por uma situação como pandemia, tá? Tem que juntar fatores externos e internos bem tensos para uma coisa dessa acontecer. E por enquanto, infelizmente, o cenário parece tipo uma bandeira. Acabou dando um pivô aqui. Normal. Só que vejam que também o diário está longe da média 20. Aqui aconteceu isso e aí depois voltou. Então eu tô torcendo muito para que seja um rompimento falso. Estamos aqui em sobrecompra, então nas primeiras horas de manhã não vou caçar compra. 60 minutos também está em sobrecompra, não vou caçar compras amanhã. O movimento aqui, se eu tiver que marcar, né, pelo pivô, pegar a projeção desse movimento para cá, nós temos a região de 100% quase na cara, possível alvo para a gente já aqui. 5 minutos para amanhã, isso aqui é uma figura de deriva, tá? Uma deriva aqui, um padrão que tende a ser de reversão. Uma outra coisa que eu preciso ressaltar de Fevelo Gap, né? Fevelo Gap nós temos aqui no meio desse caminho, nós temos esse, então a subida não foi saudável olhando pelo 60. Pelo diário, aqui tá até ok por enquanto, mas o semanal não tá ficando tão interessante também não, tá? Então, vários fatores aqui que impedem de ser uma compra saudável. Só que aí agora finalmente chegou no alvo, né? Possível alvo, liquidez acima disso aqui, só tá lá na máxima histórica. E a máxima histórica em relação a pontos, se eu for marcar, deixa eu marcar olhando pelo semanal que fica mais fácil, aqui desse topo para agora, 205 pontos. É pouca coisa. Pelo volume que teve hoje, que praticamente foram mais de 100 pontos, deixa eu confirmar se foi isso mesmo, é muito fácil chegar a bater a máxima histórica. Isso é um risco, porque se acontecer alguma coisa global nesses próximos dias, semanas, nessa região que nós estamos agora, é muito fácil de bater máxima histórica. Aqui, 122 pontos hoje. Se tiver 2 dias como hoje, já bate máxima histórica. Vocês têm noção disso, que 2 dias como hoje, só mais 2, a gente bate máxima histórica de tão próximo que está a região. Então, aqui fica muito perigoso. E agora eu vou ter que marcar esse caixote, né? Vou ter que marcar agora esse caixote da máxima que nós temos. Porque tá próximo. E é essa região toda aqui, ó, desse topo. E aí, o que eu tenho que fazer? Deixa eu ajustar aqui de novo, desse gráfico oficial, pegar aqui, copiar e jogar esse lá para trás. Então, próxima região, se for para subir e explodir, né? Próximo alvo de liquidez lá em cima. Essa deriva que nós tínhamos aqui atrás, reparem só que a LT também, se eu for marcar lá para cima, pode ser região também, tá? Respeitando. LT de baixo eu vou excluir. Esses caixotes aqui eu vou tirar essa linha. Vou deixar esses caixotes aqui embaixo, porque pode voltar para a região. Então, recomendo que vocês tenham marcado. Amanhã pode ter aquela situação de gap dinâmico? Pode. Se abrir abaixo da 80, a gente pode ter. Com Fab4 para venda. Pullback com gap dinâmico para venda. Setup de VWAP também podemos ter, tá? Para pensar em retorno para média 200. Reversão, tomaria cuidado. Tomaria cuidado com reversão. Eu já estou tomando muito cuidado com reversão nessas últimas semanas, porque o mercado está com um ciclo um pouco estranho, tá? Reversão já é um operacional de contra-tendência. Então, aqui deriva. E eu espero muito que o gap de amanhã seja um gap de exaustão, no caso aqui, ou abaixo, né? Porque se for um gap de alta, ai. Outra coisa também, depois de dias com muita
variação como hoje, o mercado tende a ficar travado no dia seguinte. A gente vê que isso respeita muito. Aqui, por exemplo, a última vez o dólar que teve esse movimento, né, de tendência forte, aqui, depois o mercado fica travado. O índice tende a ter mais isso nesses dias de tendência. Mas serve para o dólar também. Hoje foi um dia que teve muita variação, 122 pontos. Então, amanhã, talvez, esperando o pior, pode ser um dia travado, tá? Até porque é sexta-feira. Preço bola, 5.800. Não acho um preço tão importante quanto 6, né? Porque daqui para 6 tá fácil. 6 tá aqui em cima. Aqui em cima. Ó, justamente na região que nós temos aí o caixote de liquidez. Ai, ai, ai. Ai, 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 para esse dólar. E aí, falando em relação ao índice, e aí, regra de coloração do Renko, que a gente teve, primeira cor, a gente não faz nada, e aí quando houve a troca, caraca, foi reto aqui, mais de 1.000 pontos, então, sensacional. Se tivesse caçado venda de correção, teria estopado. Então, continuando aqui que eu tive que pausar. Aqui, se a pessoa tivesse caçado venda para correção achando que tá esticado, teria tomado stop. Se tivesse caçado compra achando que ia subir mais, teria caçado o stop aqui também, né? E aí, a correção teria acertado, né? Esse movimento aqui, mais 1.000 pontos. Então, hoje foi um retorno em A, né? Fez um movimento aqui, famoso A ou o V, né? Se for pra cima, muito forte. Toda a alta rápida, a queda também foi muito rápida. Se caçasse compra, venda, venda, aqui teria estopado. E aí já era fim do dia, já não valeria a pena aqui esses ruídos. E aí, falando em relação a Renko com médias, índice. Aqui vamos ver, pegando habilidade em relação a isso. Abertura eu não vejo nada que a ser feito. E aí quando teve aqui esse movimento, pensar em compra aqui, eu acho que foi bem agressivo em relação ao VWAP, eu não compraria. Venda o 29 perfeito, tá? 29 aqui perfeito em relação até o fundo aqui, 255 pontos. Esse outro pullback aqui poderia ser interessante também, o 38, não andou tanto, parou aqui. Pensar em compras aqui, acho interessante esse 47, com um pouco mais de risco, porque está na região da VWAP. Esse outro aqui, eu já acho agressivo, como foi esse pullback, não entraria. Chegou na VWAP, pensar em vendas aqui, não acho nada interessante, não fez nenhum pullback legal. Pensar em compras aqui também, focando mais em tendência, não contra, também não vejo nada. Venda aqui, essa poderia ser interessante, 124, demorou, né? Eu 16 minutos aqui, mais ou menos. Mas ficou bem travado. Compra aqui poderia... Eu não entraria porque é região de VWAP, bem aqui na frente. E aí o mercado ficou bem travado. Oxe, meu Deus. Tô vendo que você tem 1 de julho. Tô vendo que tem alguma coisa estranha. Oxe, analisei aqui errado. Tô vendo de ontem assim, gente... Meu Deus! Que manota! Que manota! Meu Deus. E tipo, tô vendo aqui, cadê a tendência que eu vi pelo 12R? O 10R mudou tanto assim? Caralho, hein? Tava vendo aqui de ontem. Mas, enfim, voltando aqui, acabei dando spoiler de novo do que eu tinha falado ontem, mas vendas aqui então não vejo o que fazer. Esse pullback aqui, o 16, eu acho que a região da VWAP foi muito agressivo, o pullback. Pensar em compra aqui, o 18 poderia ser interessante, tá? 18 ou o 17 mesmo. Pensar em compra aqui. 24 tá longe. Essa subida foi assim, explosiva. Já era VWAP band, VWAP band, VWAP band. Pensar em vendas aqui eu acho perigoso também. Agora o 81, bacana. Pensar em venda. O 88 já tá próximo da VWAP. Não entraria. Aqui agora o 102, bacana. Bacana esse 102. E aí já tava na VWAP Band, não vale a pena mais fazer alguma coisa aqui. Aqui também na VWAP Band, finalizou aqui na região da VWAP Band. Então deu algumas oportunidades, mas o mercado realmente fez uma mega subida e devolveu tudo muito forte. Agora falando em candles, gráfico de candles, gráfico aqui meu oficial. Em relação, deixa eu ver se eu estou olhando certo, né? Se tem alguma coisa errada. Não, tá tudo certo. Macro, eu tinha marcações aqui de 2 caixotes importantes, esse de cima e esse de baixo. Lembrando que tempo gráfico maior, semanal, por exemplo, ou diário, tanto faz. O semanal tá com viés altista, tá? O ombro, cabeça, ombro aqui para acontecer.
E nós temos o candle da semana anterior fechando com rejeição. Esse candle atual não rompeu nem a mínima da semana anterior, rompeu a máxima. Amanhã o último pregão, por enquanto tá fechando um candle de rejeição, mostrando talvez até força compradora para conseguir subir, né? Romper e formar o Okoi. O diário aqui tava querendo, até ontem, né? Formar um possível fundo duplo nessa região, junto com retração que nós temos aqui de Fibo, junto com troca de polaridade com essa região aqui, tá? Então, o viés estava até interessante para ser um movimento de alta, só que se eu for reduzir o tempo gráfico para 60 minutos, isso aqui poderia ser um grande ombro, cabeça, ombro, tá? E aí ontem fechou aqui que ainda poderia ser o segundo ombro meio estranho. E hoje ainda tá agora fechando uma forma muito estranha. Parecendo que isso aqui tudo é um ombro, cabeça, ombro ainda. Então, esse fundo aqui, a linha do pescoço, ainda se torna muito importante. Voltando para cá, essa linha do pescoço, então. E eu tinha essa região dessa resistência que acabou sendo rompida. E depois eu vou até trocar a região onde que está. Mas voltando para cá, 5 minutos. Ontem fechou com as médias sem tendência. O gap aqui, gap foi até... Não teve nenhum gap interessante aqui. A região é como se estivesse dentro de um canal. Primeiro candle do dia também foi um long leg doji igual ao dólar, só que não teve tanta variação quanto o dólar teve em relação a pontos aqui quase 450. Setup da VWAP aqui para compra, eu não faço backtest, não tenho backtest disso, no caso seria para venda, mas não preenche critério. Respeitou o VWAP de ontem, o movimento aqui as médias estavam sem tendência. Começou a subir de forma muito esticada, não deu oportunidade na minha visão aqui. O movimento só foi. Quem caçou reversão aqui nesse topo teria estopado. Para pensar que em reversão a gente teria algumas confluências, por exemplo, tem uma LT passando aqui, mas tem um fator muito importante, quando começa a ficar derivando, a gente evita de entrar, e fora que nem teria risco retorno, talvez oportunidades aqui nessa região. E aí começou a derivar pelo 2. E houve um rompimento depois. Esse rompimento, pensei, até comentei que poderia ser de exaustão, uma exaustão que viesse fazer isso aqui, rompe e depois volta, só que não fez isso de imediato. Acabou subindo mais e todo mundo que deve ter caçado venda aqui deve ter sido estopado. Chegou em região de Keltner, primeiro canal. Atravessou o primeiro canal, quase o segundo praticamente. Tinha a abertura da vista aqui acontecendo, o movimento estava subindo. E a gente vê que foi uma reviravolta bem, bem forte, porque depois as ações revirou tudo. O mercado lá fora revirou tudo, parecendo que só subiu para pegar um ponto de venda mais caro, né? E aí chegou praticamente o segundo canal de Keltner e esse mega candle aqui foi o candle de notícia que nós tínhamos 10,45. Uma alta variação, travado nessa região. Pensar em vendas aqui, não vejo critério, estava bem travado e aí começou a pancadaria de queda. Candles muito ruins, uma queda bem estranha com candles de rejeição, rejeição, aí começava convicção, aí depois rejeição, rejeição. Pensar em setup do 80 aqui. Eu tô vendo isso agora, eu não tinha visto antes. Talvez pelo 2 minutos na região da 200, no caso, né? Não vejo isso aqui como um padrão de candle gatilho, se comparar com o anterior. Não vejo um bom padrão. Depois aqui começou a fazer vários testes e sem nenhum padrão. Aqui o 105 até poderia se não tivesse essa trava toda para trás. Então, aqui fica ruim, que a gente vê que tá testando muito, travando, não tá reagindo à média 80. Se o 98 fizesse um padrão melhor, 1, 2, 3 talvez melhor, mais alto, seria uma oportunidade de gatilho que teria sido estopado. Rompeu a média 80, voltou reto. Detalhe, essa região que eu estava mostrando é a região de retração, então era normal que viesse travar. Voltou reto, buscou a 200 junto com esse caixote de troca de polaridade, ficou em trap zone, não vejo nada a ser feito aqui. Trap zone, 200 tentando travar o preço. Até que conseguiu romper o preço. Só que aí rompeu até de forma esticada. Pensar que em contratendência nessa hora do dia também não valeria a pena, nem tem confluência suficiente pensar em compras aqui. E aí o volume já caiu bastante até o fim do dia. Então um mercado que estava bem altista, virou tudo para baixo, fez um mega retorno em A. Mega retorno em A aqui, fechando até abaixo desse retorno em A. Situação, uma reviravolta bem louca. E aí, falando em relação ao macro, 60 minutos agora, eu vou tirar esse caixote daqui e vou passar ele aqui para essa região de cima. E vou deixar esse daqui de baixo também. E esse daqui de cima é porque é um topo importante aqui, que é como se fosse a linha do pescoço do Okoi, do macro. Ombro, cabeça, ombro. Se vier a testar essa região aqui, a nossa linha do pescoço é importante.
Aqui nos 60 minutos está muito travado esses últimos dias. Não vejo uma visão clara de movimento. As médias estão sem tendência. Para amanhã, possibilidade de gap está muito mais complexo do que o dólar, porque o dólar realmente teve uma mega tendência hoje. O índice já ficou travado. Então aqui, vou esperar para ver como que vai ser amanhã, até porque meia hora depois tem payroll. Uma coisa para lembrar. Setup de abertura fica inviável quando tem notícia 9h30, tá? Então, setup da VWAP fica inviável, porque setup da VWAP tem que entrar a partir de 9h10. Em 9h30 já é payroll. Reversão também tem que ser a partir de 9h10. Já o Fab4 já dá pra entrar a 9h02, se o candle for pelo 2 minutos, ou 9h05 se for pelo candle de 5, tá? Setup de Fab4 ali. Ainda assim, muito perigoso, não recomendo. Então, o jeito é realmente a gente esperar a notícia de 9h30. E aí, falando do mercado lá fora, o mercado, assim, não querendo defender, mas eu tava acompanhando aqui o Heitor da Genial, galera meio que culpando o governo aqui local, mas óbvio que tem culpa, mas o mercado lá fora também, se a pessoa der uma pesquisada, a culpa também foi do governo aqui. Então, assim, foi um caos lá fora. Só ressaltando o movimento que foi no S&P, até comentei ontem na revisão aqui com vocês, que eu não gravei, não postei no YouTube, mas a correção que fez ontem no Nasdaq, principalmente que tá mais bonito, até falei, nossa, gap bonito, né? O gap que deu de alta ontem, só que tá com cara de pullback, para continuar o movimento baixista, porque nós temos aqui um ombro, cabeça, ombro, a média ancorando, e isso aqui basicamente é price action puro, pullback para continuar o movimento de baixa, correção simples, S&P a mesma coisa. E aí, olha que candle enorme que fez hoje. Praticamente é um bear, um engolfo aqui. E olha o volume que teve nesse candle hoje. Nossa, isso aqui é estrago. E aí o Nasdaq caiu pancada hoje, uma pancada muito forte. Aqui em relação à quantidade, variação foi muito, muito, muito forte. Pro Nasdaq o Dow Jones aqui. O Dow Jones está querendo fazer um topo duplo, tá? Só testando a média 20, basta confirmar aqui o rompimento desse fundo para confirmar o rompimento confirmação, na verdade, do topo duplo. O dólar lá fora fez um movimento de alta hoje, mas não foi um movimento tão expressivo. Só que os países emergentes, tipo o Brasil, sofreram muito. Se vocês forem ver, moedas do México, Colômbia e outros países emergentes sofreram, porque a situação deu um pouco de invertida. Essa escalada que está tendo entre Irã e Israel afeta, deixa o mundo tenso, o dólar acaba sendo uma moeda de segurança. Nós tivemos aqui, por exemplo, o ouro hoje, até travado, só que está próximo de regiões de máximas, tá? Mas voltando pro dólar, infelizmente os países emergentes sofreram. Commodities caíram, não só por causa dessa questão de Israel e de Irã, mas tem a questão do debate sobre a demanda e oferta, os juros lá fora que devem cair agora em setembro nos Estados Unidos. E aí, nossa, foi assim, petróleo, por exemplo, caiu hoje, acaba puxando Petrobras. Deixa eu confirmar aqui. Puxou bem, 1,50. Minério de ferro também caiu hoje, puxou a Vale bastante. E aí, esse mercado de risco que nós tivemos hoje, aconteceu o quê? O VIX voltou a subir. O VIX sobe, é difícil do nosso dólar cair. Então, hoje o VIX foi outro índice muito importante para acompanhar. E a calmaria que a gente estava vendo, acabou. Acabou, já tem uma semana, 2 semanas na verdade. Acabou essa calmaria. E o estresse começou depois da notícia de 11 horas, que eu vou falar já já sobre o que era, que é o PMI. E aí vem algumas discussões muito importantes. Já vou aproveitar para falar que vai ser importante. Notícia que nós tivemos hoje, PMI do Brasil, não é interesse aqui. Pedidos iniciais de seguro-desemprego, beleza, veio acima do esperado. Isso indica mais seguro-desemprego solicitado, mais demissões, né, no caso. E isso aqui gera uma discussão. O que está acontecendo que está demitindo, né? O que está acontecendo que está demitindo? E aí a polêmica veio aqui depois. Nós tivemos o PMI industrial, que veio um pouco acima do esperado, só que depois veio isso daqui, ó. PMI industrial de não manufatura, que estava esperando isso, e veio muito abaixo do esperado, muito abaixo do esperado. Lembrando que 50 é como se fosse o patamar de para cima está aquecido, para baixo está esfriando. E aí gerou o debate, e tanto é que o VIX começou a subir logo depois dessa notícia. Será que vai ter o famoso pouso suave ou vai ser um pouso forçado? O que é isso? Será que o Fed não demorou para começar a redução de juros?
Será que a discussão de recessão nos Estados Unidos ainda vai ser o debate? E vamos supor se tiver uma possibilidade de recessão. A questão da demanda, né, afeta em vários mercados, ações e commodities, etc. Porque essa demanda tende a cair, muitas empresas tendem a ser afetadas, commodities também. Então foi um dos fatores também que veio atingir. E, e aí o dólar acaba sendo ainda moeda de segurança, mas índices lá fora caíram. Índices asiáticos, índices europeus, commodities caíram. Então, um dos fatores, tá, para isso vem a discussão. Possível recessão, Fed está atrasando na redução de juros. E aí a notícia amanhã é do payroll, né? Já falando aqui que amanhã tem payroll, e aí vai ser um debate importante. Se a notícia de amanhã vier aqui bem diferente do esperado, o mercado talvez vai confirmar o que estão começando a achar. Óbvio que para uma recessão não é uma notícia de um dia que vai confirmar, são várias notícias assim, uma atrás da outra, né? De semana atrás de outra, confirmando. E amanhã tem payroll, tá? 9h30. Não podemos esquecer, importante, são 3 notícias que vêm junto: taxa de desemprego, relatório de emprego de payroll e ganho médio por hora trabalhada, tá? Estão esperando a mesma coisa, só que, assim, fora o payroll. Mas taxa de desemprego estão esperando o mesmo no mês passado e ganho médio por hora. Eu acho que vai vir diferente, tá? Não posso falar se vai pra cima ou pra baixo. E engraçado que, nossa, juros lá fora, Estados Unidos despencando. Sim, despencou mais um dia. Mega barra aí de queda, igual ontem. Porque tá confirmando o cenário de baixa de juros, né, americanos. E se confirmar essa possibilidade, gatilho de possível recessão, aí que talvez tenha que reduzir juros mesmo, de pouso forçado. Então, aí não tem aquela correlação que a gente vê, né? De juros caindo, bolsa sobe, dólar cai. Lá fora nem aconteceu essa correlação. Lá fora juros estavam caindo, bolsa caindo, o VIX subindo, dólar subindo. Até porque o movimento de alta do S&P foi muito gerado por setor de tecnologia, os balanços estão saindo um pior que o outro. Isso foi uma coisa que a Nvidia sofreu. Esses últimos dias que saiu o balanço. E aí a Nvidia está fazendo pullback na 20, do topo duplo que ela fez, para continuar o movimento de queda. As 7 magníficas também fazendo pullback para confirmar o oco aqui. Então tá um caos maravilhoso para esse movimento da setor de tecnologia começar a cair mais, tá? E aí outros comentários importantes aqui, em relação a... Deixa eu abrir... Aqui. A Intel, por exemplo, saiu o resultado, mesmo com um resultado ruim, e a empresa já tomando a atitude de ter que demitir mais de 10 mil pessoas, aí vem a questão, nossa, 10 mil pessoas é muita coisa, ou seja, vai começar já a atingir o mercado de trabalho. Mas será que essas empresas não estavam meio que escondendo algumas coisas, não? E aí ela sentiu 5,30 de queda durante o pregão e pós-mercado menos 17%. É muita coisa, ela perdendo só hoje um quarto do valor de mercado. Só hoje. É muita coisa. Mesmo anunciando demissão de mais de 10 mil pessoas. Então, não só Intel, mas nós tivemos outra aqui também. Snapchat, que não é uma empresa tão segura, né? Mas também 20% de queda nos relatórios do Snapchat é comum, normal. Não para Intel ou Nvidia, mas caiu hoje também, tá? Pós-relatório. Então, o setor de tecnologia, os balanços estão vindo muito ruins, um atrás do outro. E aí as demissões, atitudes para tentar melhorar o relatório, o balanço dos próximos trimestres. Então, tá começando, o setor de tecnologia sentir, tá começando. Graficamente já era de se esperar isso acontecer, né? Outros comentários aqui em relação a XP. Elevando a projeção do Ibovespa para 147 mil pontos em 2024. 2024, gente, tá acabando aí praticamente, nós estamos em agosto. Se vocês piscarem, já é dezembro. 140 mil. O Ibov aqui tá em 127.500 mais ou menos. 147 mil. Aí que cai, assim, sempre erra. Sempre erra, ainda mais XP, né? Outro comentário. Em relação ao Ibov, que eu tava falando do semanal, que ainda tem um cenário para continuar o movimento de alta, não é só eu, mas muitas pessoas estão vendo isso aqui. Isso aqui é apenas um dos comentários, por exemplo, olha esse pullback, né? Que fez aqui, por enquanto, isso aqui era 9h55 da manhã, enquanto o índice estava subindo. Tava com cara de fundo duplo, tá? Fundo duplo ancorado pela média de 50, que eu não olho dessa forma aqui, do jeito como estava olhando.
Mas um outro comentário é que tem a retração, que eu tinha até marcado, que tende a reagir, né? Dar um pique, repique de alta. Tem um ocói também, que eu estou vendo, tá? Esse ocói acontecer possivelmente. Linha do pescoço está mais acima. E uma outra coisa muito interessante, que é em relação a bandas de Bollinger. Se a gente for ver em relação aos últimos 30 anos do Ibov, quando o Ibovespa marca um fundo pelas bandas de Bollinger do gráfico semanal, ele leva na média 4 semanas para subir 6% e 12 semanas para subir 14%. E aí aqui, se a gente for olhar a imagem, aí se a gente for ver a imagem aqui, a gente teve um fundo. Aqui tava caindo bem esticado. E aí fez 4 semanas de alta. E aí, para subir praticamente uns 6% talvez. E depois precisa de 12 semanas para subir 14. Então, para subir depois 14, até que precisa de mais, né? Mais esforço. A gente teve isso aqui atrás. Demorou 4 semanas, 5 semanas mais ou menos para subir. Mas subiu bastante aqui, se for emendar todas essas semanas. Teve um fundo aqui também, então bandas é muito legal se for olhar por tempo gráfico maior. Acho muito mesmo legal, interessante para se olhar. Notícias de amanhã já falei então. O cenário lá fora segue baixista, mas lembrando que é sexta-feira, né? Então, e essa questão de Israel e Irã aí, eu tô preocupada porque geralmente tretas, caos, guerra, fogo no parquinho adora acontecer nos finais de semana, né? Porque as bolsas ficam fechadas, então tem esse risco. Final de semana parece que tipo assim, já estão rosnando já dos dois lados, querendo brigar, mas tem um juiz falando, espera, faltam 36 horas para vocês começarem o fogo no parquinho. Aí acontece. Então, assim, amanhã é sexta, né? Então, fechou o pregão. Vai sair alguns balanços a mais também, eu acho que amanhã. E tem essa questão que guerras gostam de acontecer nos finais de semana. Outra coisa legal que eu tava vendo aqui do vídeo do Vlad, que eu não tinha visto ontem, não reparei que ele postou, que ele faz alguns dados que não envolvem notícia. E eu acho muito legal isso, porque gráfico, tipo, parece que vai prever que merda vai acontecer. Aí depois que a merda acontece, aí vem os analistas falando que aconteceu isso por causa que o Powell falou isso, ou porque tal país matou fulano de outro país, que não sei o quê. Então o gráfico às vezes já alerta muita coisa. Então, falando aqui em relação a julho, tá? Julho não, deixa eu passar para agosto já direto. Isso aqui é em relação ao ciclo presidencial, meio de ciclo presidencial. A linha de cima é geralmente o que tende a fazer, puxando os últimos anos que aconteceram isso, e a linha de baixo é o que realmente está acontecendo. A gente não teve um movimento assim tão igual. A questão é que não tem que fazer isso aqui igualzinho. A gente tem que reparar muito a questão do fundo, topo, porque a magnitude nunca vai ser exatamente igual. Então aqui, por exemplo, a gente teve um fundo aqui esse ano e teve um fundo aqui, coincidiu. A gente teve o topo aqui e tivemos o topo aqui. Deu uma diferença de alguns dias, mas aconteceu. Tivemos um fundo aqui e também aconteceu esse ano. Tivemos uma máxima aqui, região de máxima aqui também. Magnitude sempre diferente. A questão é de onde tem um topo e de onde tem um fundo. Aí começou a ficar uma coisa estranha. Aqui nós tivemos um fundo bem antes do esperado, tá? E ainda caiu mais depois. Só que aqui, pelos dados, era um ponto de fundo para começar a subir. E nós não estávamos subindo esse ano, então não teve essa paridade aqui. O nosso fundo foi aqui quando esse gráfico, essa estatística aqui, já era região de possível topo. Então nós atrasamos. Mas depois começou o movimento ir, mesmo que atrasado. Olha esse topo que nós tivemos, olha o topo daqui. E o mercado agora tende a ficar travado nessa região, para depois, a partir de setembro, ser um movimento de queda, de correção, que aí a magnitude vai depender muito da situação local, externa, etc. Para lá em outubro, a gente ter um fundo e no final do ano ter um movimento de praticamente rally de alta, tá? Então é que nós estamos numa fase que é uma fase mais complexa aqui de um direcional, tá? Outro fator interessante aqui, que ele também vê essa questão, 2004, ele está comparando que está parecido muito com o movimento de 2004. Óbvio que parecer 100% é difícil, mas que teve aqui um movimento, depois rompeu, está fazendo pullback subindo. E o de 2024 aqui no momento atual, que é essa região de troca de polaridade, que nós temos aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, com pullback. E aqui está fazendo um pullback também nessa região, essa linha é muito importante.
Ele também enxerga que esse candle semanal é muito importante, que é um candle para dar impulso do movimento de alta. E aí julho confirmou esse candle anterior. Também concordo com esse movimento. E aí alguns dados interessantes aqui. Infelizmente, comparando, olhando agosto não é um mês tão interessante. Mas vários dados contradizem uma coisa com a outra. Então, ó o caminhão na rua, peraí, deixa eu fechar a janela. Mas voltando aqui, eu não entendi muito esse gráfico aqui, ele falando que a maioria dos meses de agosto foram positivos, 55%, comparando a 44%. Eu não acho que é uma porcentagem tão interessante, seria talvez a partir de 65%. Só que aqui é considerado agosto ruim, porque quando cai, cai muito. E quando sobe, não sobe tanto. E aí, esse outro aqui que eu achei interessante. Deixa eu ver se era esse daqui ou de trás. Esse aqui, mostrando, por exemplo, que se for olhar em relação a 2016, 2018, 2020, é a questão do meio de mandato, né? Meio de mandato no Brasil. Mês de agosto foi um mês bem positivo. Do histórico aqui, desde 96, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, só 2 vezes nós tivemos aqui um mês negativo. E aí, será que agora a gente vai ter uma exceção? E outra coisa que favorece para ser talvez um mês de alta. Deixa eu ver se é esse daqui. Não. Passar pra frente. Passa. Deixa eu ver qual que é. Esse gráfico aqui que ele tava reparando num detalhe que todos os anos terminado com 4, ou com 8, ou com 1, ou com 2, tá seguindo um certo padrão. Por exemplo, 8 finaliza com queda, 39 lá em 1998, 6 de queda em 2008 e 3 de queda em 2018. 2001 também foi de queda, 2002 foi de alta, 2004 tá parecendo também vai ser de alta, porque foi em 2014, talvez agora 2024 venha a ser também. Um padrãozinho interessante. Aí depois ele falando em relação ao gráfico, né, que eu falo que tem possibilidade de formar o alcoói para continuar o movimento de alta, essa linha do pescoço, igual eu ressalto já tem um tempo. Só que é uma visão de longo prazo, que se romper aqui tende a romper esse pivô, tá? Confirmar esse pivô aqui. E aí falando em relação deixa eu ver se é o dólar agora. O dólar já é complicado, tá? O dólar tá fazendo aqui o recorde, então, de 7 meses fechando positivo. Nunca teve isso, tá? Nós tivemos 6, eu acho, 5, mas 7 não. 7 não. Nós tivemos 5 aqui, 5 consecutivos aqui. Tivemos 4 consecutivos aqui, 5 consecutivos aqui, mas 7 nunca teve. Então tem esse BO. E aí nós temos aqui uma comparação também. Quando julho fecha positivo, o que tem de acontecer no mês seguinte? A maioria aqui, vocês vão ver que ó, fechou positivo em julho, caiu agosto. Dólar, tá? Não esqueça que agora é dólar, não é índice. O índice tem cara mais de possibilidade de alta para agosto e dólar possivelmente, talvez, de queda. Olhando isso aqui primeiro. Julho fechou em alta, agosto caiu, alta, agosto caiu, alta, caiu. Alta caiu, isso daqui foi exceção, 2013. Alta caiu, isso aqui foi exceção, então já temos 2 exceções. Alta caiu, então 2 exceções aqui, na maioria das vezes que respeita e cai, tá? Então isso aqui eu achei muito interessante. Em relação a ciclo, né, de meio de mandato, não está correlacionado, esse ano não está respeitando. Se for ver aqui, início de ano é confuso, era para ser confuso mesmo e realmente foi. Era pra gente ter um movimento de alta, realmente foi, mas aí lá em maio, topo, era pra ser o nosso topo. Nós já tínhamos feito um topo antes, só que o nosso topo acabou sendo agora, talvez, atrasado. Por exemplo, aqui, que era a época do topo, nós estamos fazendo topo só agora, que na verdade era pra ser a região de fundo. Então agora, no caso, que para esse exemplo aqui, é região de fundo, para depois continuar subindo de novo. Que é isso que está acontecendo? Não tem correlação, então está muito confuso e o dólar não é interessante esses últimos meses, ainda mais depois de outubro, tá? Outubro aqui a volatilidade tende a aumentar, fica ruim, mesmo que fique travado, mas o dólar acaba sendo mais altista para fim de ano. Aqui, ele também vê a situação que está em região de resistência, só que está subindo de uma forma que não está saudável, que pode talvez fazer um teste e depois ser um rompimento falso. E basicamente essa parte é ok aqui. Aqui eu falei das bandas de Bollinger, falei daqui também, falei da notícia de amanhã, falei do mercado lá fora.
Acho que era só isso que eu tinha que ressaltar então. Deixa eu ver dos juros aqui. Juros de 2031, o diário. O movimento tá querendo fazer um ombro, cabeça, ombro pra cair, tá? Juros, que bom que venha cair, mas sei não, hein? Sei não, porque a reunião de ontem foi muito em cima, assim, andando em ovos, sem querer, como é que fala? Estabelecer alguma possibilidade nas próximas reuniões. Não, não disseram nada, não, a gente não tem um norte pra seguir para as próximas reuniões. Muito neutro, isso às vezes não é legal. Hoje, então, foi um mercado que acabou tendo correlação em parte, porque início do dia não estava tendo uma correlação, os dois estavam subindo. E aí depois o índice acabou realmente fechando embaixo, não tanto quanto o dólar subiu. O dólar subiu muito, muito, muito. As ações realmente aqui, as blue chips caindo, os juros, os curtos caindo e os longos aqui até subindo. Mas aqui, acho que era só isso pra ressaltar então. Bora ver como é que vai ser amanhã, dia de Peugeot.